Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Silveira, eu sou presidente do Instituto de Defesa. Hoje já é dia 25 de outubro de 2017. Há cerca de uma semana eu publiquei um vídeo fazendo algumas críticas à portaria 28, que é responsável por várias pessoas, vários atiradores, gente de bem, trabalhadora, que cumpre uma série de exigências sem nenhum sentido. Bom, a portaria 28 é responsável pela prisão dessas pessoas, né? E critiquei a atuação do Comando Logístico, hoje chefiado pelo excelentíssimo senhor General Teófilo, exatamente por serem hoje os maiores desarmamentistas do Brasil, né? Todas as restrições a armas que nós temos no Brasil, com exceção a restrição de porte geral de armas, foi inventado e é mantido pelo Comando Logístico, hoje chefiado pelo excelentíssimo senhor General Teófilo. Aparentemente, o general não é muito afeto a críticas e ele parece ter ficado um pouco ofendido com aquilo que foi dito, muito embora seja verdade. O excelentíssimo senhor General Teófilo, por exemplo, me acusou de ter sido rude, de ter sido mal educado. Sobre essa acusação, eu me declaro culpado. Sim, eu fui rude. Mas eu pergunto, o que é mais rude? Você falar a palavra merda em um vídeo, ou você trair um país inteiro, tendo o poder de deixá-lo melhor, de fazer aquilo que a população expressamente solicitou por meio de votação e não fazer, ou simplesmente falar um palavrão? O que é mais mal educado? Você não fazer o que o Brasil pede e não acertar críticas, ou você simplesmente criticar e tentar fazer alguma coisa, tentar fazer a diferença? Bom, dessa acusação quanto a ser mal educado, eu me declaro culpado. O excelentíssimo senhor General Teófilo também me acusou de desconhecer o direito, de desconhecer a legislação. O que é relativamente óbvio, né? Eu sou instrutor de tiro e sou formado em educação física, então é evidente que eu desconheço o direito. Mas você há de convir que o excelentíssimo senhor General Teófilo também desconhece. O fato é que, para nos ajudar a compreender aquilo que foi afirmado, eu pedi ajuda para o nosso amigo André. Esse sim entende um pouco de direito. Eu vou dar uma breve lida aqui no currículo do André. Segura aí. Está aqui, peguei o currículo do André no Lattes. Eu vou deixar o link abaixo dos vídeos aqui, especialmente no YouTube, no portal do Defesa. Se você quiser conferir depois, o currículo é bem grande, eu estou lendo apenas o resumo aqui, tá? Aliás, eu vou resumir o resumo. André Pedroli Ceretti, doutor internacional em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade de Salerno. Bolsista da CAPES para doutorado pleno no exterior. Mestre em Direito Penal pela Universidade de Salamanca. Título revalidado pela UFPE em 2014. Bolsista de mestrado pela Universidade de Salamanca. Especialista em Direito Penal pela Universidade Paulista, especialista em Docência e Ensino Superior pela Universidade Cândido Mendes, graduado em Direito, com ênfase em Ciências Criminais pela Faculdade de Direito Milton Campos, pesquisa premiada como um dos 10 melhores trabalhos em Ciências Humanas do país, no 10º Congresso Nacional de Iniciação Científica, e a coisa continua. Confiram lá o currículo do André. Sobre a acusação do excelentíssimo senhor General Teófilo de eu desconhecer a legislação, eu aceito parcialmente. Eu desconheço dentro das minhas limitações, mas o André não as tem. Então vamos ver o que o André diz a respeito, o doutor André Ceretti diz a respeito da atuação, da legiferância do Comando Logístico, hoje chefiado pelo excelentíssimo senhor General Teófilo, nos termos mais técnicos possível. Confira lá, André, diz aí, cara. Hoje é dia 22 de outubro de 2017 e eu estou gravando esse vídeo a pedido do Lucas para esclarecer alguns pontos da portaria 28. Eu vou me apresentar, meu nome é André Pedroli Ceretti, eu sou pesquisador de Direito Penal,
Eu sou graduado por uma faculdade especializada que se chama Faculdade de Direito Milton Campos. Eu moro em Belo Horizonte, eu sou mineiro. E eu fiz, logo após a graduação, eu fiz especialização em Direito Penal na Universidade Paulista. Depois eu fiz mestrado em Direito Penal, especificamente em Direito Penal na Universidade de Salamanca, na Espanha. E mês passado agora, dia 13 de setembro, eu concluí meu doutorado também em Direito Penal na Universidade de Salamanca e meu doutorado em Ciências Jurídicas na Università degli Studi di Salerno, na Itália, Universidade de Salamanca, na Espanha. Minha tese é essa aqui, tem aproximadamente umas 1000 páginas, eu devo publicar ela nos próximos meses em espanhol. Pois bem, eu não tenho o hábito de me dirigir nesse formato, nessa mídia de vídeo. Eu vou pedir quem for publicar o vídeo de colocar meu currículo aqui embaixo. Eu geralmente escrevo, porque meu contato é com comunidade acadêmica. Eu não tenho redes sociais, eu não gosto muito disso. Então eu pretendo só gravar esse vídeo mesmo para esclarecer os pontos aqui tratados, né? Vamos lá. Eu não escrevi um artigo sobre isso porque o R105 está para mudar. Ele está na iminência de mudar. E então meu artigo vai ficar desatualizado logo depois que eu publicar, né? Então é isso. Eu vou dar meu posicionamento técnico sobre o tema, especificamente de direito penal. Que se eu entendo alguma coisa, um pouco de alguma coisa, essa coisa é direito penal. E eu não quero entrar em polêmica nenhuma, só quero fazer a exegese aqui com vocês de alguns dispositivos do Estatuto do Desarmamento e algumas normas regulamentares dele. Vamos lá, eu entendo, preparei o roteiro, né? Óbvio. Eu entendo que o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, ela estabelece 3 direitos em relação ao transporte de arma para o atirador. O porte geral de arma, que está no artigo 6º, eu vou explicar. O porte de trânsito e o direito ao porte de trânsito e o direito a transportar as armas do acervo, né? Vamos lá. O artigo 6º fala que é proibido, o caput do Estatuto do Desarmamento fala que é proibido o porte de arma em todo o território nacional. Mas ele exclui algumas situações. Ou seja, para algumas situações não é proibido o porte de arma. Uma delas é o que está no inciso 9º, que fala que os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, né? Cujas atividades demandem o uso de arma de fogo. São os atiradores, né? Na forma do regulamento da lei e respeitando-se a legislação ambiental. Pois bem, tem 3 tipos de porte previsto nesse artigo. Desde a análise feita desde a amplitude de cada um. Tem o porte geral pleno, o porte com restrições legais e o submetido a regulamento. O submetido a regulamento, o pleno primeiro, seriam, por exemplo, o inciso 7º fala dos integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais. Ele não limita, não fala nos termos de regulamento, nem limita o exercício do direito ao porte geral de arma, como por exemplo, se tivesse escrito em serviço. Porte submetido a regulamento seria, por exemplo, os integrantes das guardas municipais das capitais, nas condições é o que está no artigo 3º, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. E com restrição legal, seria os integrantes das guardas municipais em municípios de mais de 250 mil e menos de 500 mil habitantes. O outro caso era dos municípios com mais de 500 mil habitantes, né? Que esse é o inciso 4º, que está escrito, nesse caso, no inciso 4º, que esses guardas desses municípios só podem portar em serviço. É óbvio que todas as modalidades são submetidas à regulamentação infralegal, né? É a teoria dos poderes implícitos do órgão que possui atribuição para a concessão do porte. Tem decisão do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo esse sentido, falando: todos os sistemas e órgãos de controle e fiscalização de recursos públicos devem, em uma república, ser valorizados e dotados de poderes implícitos idôneos para que sejam atingidos os fins constitucionais, né? Tá. Eu entendo que todas as modalidades previstas no artigo 6º do Estatuto do Desarmamento são direito pessoal, sem distinção, diferentemente do porte de arma previsto no artigo 10º. Esse sim, precário e discricionário. Por quê? Porque ele submete a pessoa a estar basicamente sob ameaça à integridade física dela ou exercer atividade profissional de risco, né? Os do artigo 10º são esses casos, que aí sim a autorização é precária para ter esse porte.
Aqui, as modalidades de porte previstas nos incisos do artigo 6º são exceções da proibição prevista no caput e configuram-se em direito pessoal daqueles que cumprem as demais exigências da lei e dos regulamentos, desde que tais exigências não inviabilizem o exercício do próprio direito. Né? Por quê? Um policial, ainda que ele esteja trabalhando uma função administrativa há anos e vai aposentar nessa função, quando o superior dele, o chefe da instituição, for emitir o porte de arma, ele não vai perguntar: mas você está em qual que é a efetiva necessidade do seu porte de arma? Não vai, ele vai simplesmente emitir. Por quê? Porque o policial está lá no artigo 6º, é a mesma situação dos atiradores. Né? Tem outros exemplos na lei de direito pessoal. Por exemplo, na Lei Orgânica da Magistratura, que é a Lei Complementar 35 de 79, no artigo 33 fala: são prerrogativas do magistrado portar arma de defesa pessoal. Mesma previsão, muito parecida, prevista na Lei Orgânica do Ministério Público, no artigo 42 da Lei 8.625 de 93. Quem concede, no caso dos atiradores de esporte geral, é a Polícia Federal, por exclusão, né? Porque eles não estão vinculados a um órgão administrativo que não são servidores de um órgão administrativo, os atiradores que possa emitir esse porte, né? E pela inteligência do artigo 43 do decreto 5.123, né? Aqui ele fala que o ministro da Justiça designará as autoridades policiais competentes no âmbito da Polícia Federal para autorizar a aquisição e conceder porte de arma, que terá validade máxima de 5 anos, né? Contudo, sendo muito sincero, os tribunais não entendem que o porte de arma do atirador seja um direito subjetivo. E eu aqui colacionei decisões de 4 dos 5 tribunais regionais federais. Eles entendem que o porte do atirador é concedido por ato discricionário, não se constitui um direito subjetivo e está submetido às hipóteses do artigo 10º, às exigências do artigo 10º, que eu acabei de citar. Então tem várias decisões aqui falando que vou descrever uma delas, do TRF da Terceira Região. O impetrante não demonstrou nos autos o alegado direito líquido e certo à autorização postulada, não sendo suficiente sua alegada qualidade de atirador para permitir o porte de arma de fogo para defesa pessoal, não observados os demais requisitos legais para obtê-lo. Em várias outras decisões aqui tem essa referência ao artigo 10º da Lei 10.826. Agora vamos entrar precisamente na questão desse vídeo, né? Que são os outros dois direitos. O porte de trânsito e o mero transporte de arma. Vamos conceituar. Porte de trânsito. Porte é o porte da arma em condições de pronto acesso e uso, nos trajetos indispensáveis entre os locais da prática do tiro esportivo e guarda do acervo, né? Qual que é o documento que reconhece ele? Seria guia de tráfego para porte de trânsito. Para arma de porte, né? Porque tem arma que não é de porte. Exemplo, pistola do acervo do atirador. Ele só serve para arma de porte. O que é uma arma de porte? Está lá no decreto 3665, que é o R105, artigo 3º, inciso 4º. A arma de porte é a arma de fogo de dimensões e pesos reduzidos que pode ser transportada por um indivíduo em um coldre, disparada comodamente somente com uma das mãos, né? O órgão competente para emissão é o Exército Brasileiro. Qual que é a regulamentação vigente desse porte? Onde que ele está reconhecido na lei e quais são os dispositivos infralegais que devem ser analisados na concessão do documento que reconhece esse direito e no exercício desse direito, né? Vamos ver. O artigo 9º do Estatuto do Desarmamento fala que compete ao comando do Exército, nos termos do regulamento dessa lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma aos colecionadores, atiradores e caçadores, né? Vou falar só da categoria de atirador, não é de CAC que eu estou falando. Estou falando só de atirador, tá bom? Depois a gente pode até explicar as outras categorias. Ou seja, cabe ao Exército o registro e concessão de porte de trânsito para atirador. O artigo 24 da lei fala a mesma coisa, que compete ao comando do Exército autorizar e fiscalizar o tráfego de arma de fogo, né? E inclusive o registro e porte de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores. O artigo 30 do decreto 5123 repete isso, falando que em relação aos atiradores, é o artigo 30, parágrafo 1º desse decreto, fala: as armas pertencentes às entidades mencionadas no caput, que são as agremiações de tiro, né? Esse é o termo que ela usa, e os integrantes terão autorização para porte de trânsito, guia de tráfego, a ser expedida pelo Exército Brasileiro, Comando do Exército, tá aqui. Então,
Existe guia de tráfego para porte de trânsito. Essa é a regulamentação desse direito. Agora, o atirador também tem direito ao mero transporte das armas que estão na cerca para ele usar, né? O mero transporte seria o transporte da arma sem estar em condições de pronto uso ou de pronto acesso à arma, né? É a guia de tráfego para mero transporte. Serve para vários tipos de arma, inclusive armas de porte, mas especificamente para arma portátil, que não é arma de porte. Exemplo, carabina ou fuzil. O R105, no artigo 3º, inciso 22, qualifica arma portátil para arma cujo peso e cujas dimensões permitem que seja transportado por um único homem, mas não conduzida em coldre, exigindo em situações normais ambas mãos para o disparo. Ou seja, não é condizente com a normativa aplicável que o atirador tem o direito de meramente transportar as armas portáteis do acervo dele, e que ele tenha o direito de portar efetivamente, como eu defini aqui, no trajeto de volta ao clube de tiro, né, ao lugar que ele for praticar o esporte, que ele tenha direito a portar efetivamente a arma dele. Mas uma arma de porte, não portátil. Qual que é o embasamento? Direito de transportar e usar o próprio patrimônio na prática desportiva, né? O órgão competente para emissão, ele é exercido através da guia de tráfego, é o Exército Brasileiro também. Sobre a regulamentação vigente do porte de trânsito. Vamos lá. Decreto 5123. O decreto 5123 ele fala, por exemplo, quando ele vai falar das pessoas que querem simplesmente entregar a arma na campanha de desarmamento, ele fala que para o transporte de arma de fogo até o local da entrega será exigida uma guia de trânsito expedida pela Polícia Federal, contendo as especificações. E acho que no parágrafo 3º fala que essa guia de trânsito, o indivíduo tem que transportar a arma, é permitido apenas seu transporte, desmuniciado e condicionado em outro lugar. É uma previsão que é aplicável a quem quer entregar a arma, não ao atirador. Mas isso mostra que existe a possibilidade de emissão de guia de trânsito só para o transporte da arma, e não o porte dela, né? Qual que é o fundamento do direito dos atiradores de transportar, sem condições de pronto uso, as armas nos trajetos indispensáveis, né? É o direito de propriedade, que compreende usar, usufruir, dispor e reaver, né? O proprietário tem a faculdade de usar, usufruir, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente possua ou detenha. Artigo 1228 do Código Civil. Pois bem, o atirador, de acordo com o decreto 3665, que é o R105, é a pessoa praticante do esporte que esteja reconhecida essa situação pelo Exército. E o tráfego é o conjunto de atos relacionados com o transporte de produtos controlados, compreendendo as fases de entrega, de embarque, trânsito, desembaraço, desembarque e entrega. A guia de tráfego, também de acordo com o artigo 3º, é o documento que autoriza o tráfego de produtos controlados. Os incisos são 27, 76, se eu não me engano, está em algarismo romano, e 54, respectivamente. Aqui tem outras normas que falam, por exemplo, o artigo 4º fala que incumbe ao Exército baixar as normas de regulamentação técnica e administrativa para fiscalização de produtos controlados. O anexo 1 fala que a arma de fogo é produto controlado, né? O item 0220 do anexo 1. E no artigo 10º fala que os itens dessa categoria, que é a 1, são sujeitas ao controle na fabricação, utilização, importação, tráfego, comércio, desembaraço e exportação, ou seja, o tráfego está sujeito. Outros artigos desse decreto, o R105, também atribuem ao Exército a função de controlar, fiscalizar e emitir a guia de trânsito desses produtos, né? É o artigo 14, o artigo 27, 28, mas especificamente, o artigo mais importante para a análise é o artigo 165 do R105. Ele fala o seguinte: os produtos controlados sujeitos à fiscalização do tráfego só poderão trafegar no interior do país depois de obtida a permissão das autoridades de fiscalização do Exército por intermédio do documento de âmbito nacional, denominado Guia de Tráfego. Anexo 29. Parágrafo 7º. Os casos de porte de arma assegurados em lei federal não se enquadram neste artigo. Ou seja, essa é a hipótese da emissão de guia de tráfego para mero transporte. Por quê? Porque o porte de trânsito é um porte que, como eu já li, o artigo 9 e 24 do Estatuto de Desarmamento,
que é uma lei federal, é um porte assegurado por lei federal. Ou seja, o porte de trânsito do atirador é um porte assegurado por lei federal. Então ele não se aplica à previsão do artigo 65 do decreto 3665, que faz referência ao mero tráfego de arma de fogo. Como o artigo 30, parágrafo 1º do decreto 5123 fala que o porte de tráfego o porte de trânsito vai ser exercido a partir da emissão da guia de tráfego, se depreende que existem dois tipos de guia de tráfego, para porte de trânsito e para transporte, né? Aqui, exatamente. A portaria do COLOG 51 fala no artigo 43 que a circulação de produtos controlados em território nacional deve estar acompanhada da respectiva autorização, denominada guia de tráfego, né? A instrução técnico-normativa número 3 de 2015, deve ser do COLOG também, da DFPC, não sei. Mas é do comando do Exército, direto ou de algum órgão subordinado a ele. Fala que o artigo 3º fala que a circulação de produtos no território nacional deve estar acompanhada da guia de tráfego. O artigo 4º fala que o documento que o Exército vai expedir para circulação é um termo genérico, geral, serve tanto para porte quanto para transporte, mas nesse caso eu acho que ela se aplica mais a transporte. O Exército deve emitir a guia de tráfego para colecionador, atirador, é o artigo 4º, parágrafo 1º, e o artigo 6º fala que a guia de tráfego de que ela trata vai ser emitida com a inscrição não vale como porte de arma de fogo, ou seja, essa instrução técnico-normativa ela não se aplica ao porte de trânsito, ela se aplica ao mero transporte. Porque como eu falei para vocês, o porte de trânsito ele pressupõe você ter condição de pronto acesso à arma. E porte de trânsito é uma modalidade de porte de arma, né? É o quê? É porte de quê? De canivete? Não, de arma de fogo, né? Porte de quê? De banana? Não, é porte de arma, né? E se aqui está falando para emitir a guia de tráfego com os dizeres não vale como porte de arma de fogo e o porte de trânsito é uma modalidade de porte de arma de fogo, ainda que restrita, essa instrução técnico-normativa não se aplica ao porte de trânsito, em primeiro lugar, né? O artigo 17 fala que tem que constar as seguintes finalidades na GTE, que para o tiro desportivo, os produtos controlados objetos da presente guia de tráfego estão autorizados para serem transportados para utilização em treinamentos ou competições de tiro desportivo do local de origem aos estandes de tiro, assegurado o retorno. Transportado, ela não fala portado, né? Agora vem o artigo 25, que é o início da celeuma que foi criada. As armas e munições objetos de coleção, tiro ou caça não podem ser transportadas no mesmo compartimento para os locais de destino, de modo a não permitir seu uso imediato, que caracteriza porte legal de arma. Ou seja, aqui fala que as armas dos acervos de tiro devem ser transportadas separadas da munição, né? A fim de que não permitir o uso imediato e não seja caracterizado porte legal de arma. Pois bem, aí veio a portaria 28 de março desse ano, que alterou a portaria 51 do COLOG para acrescentar o seguinte artigo, 135A. Fica autorizado o transporte de uma arma de porte do acervo de tiro desportivo, municiada, nos deslocamentos do local de guarda do acervo para os locais de competição ou treinamento. Presta atenção, fica autorizado o transporte de uma arma de porte, ou seja, o transporte, não é o porte. Esse artigo ele faz referência ao direito de transportar a arma de fogo, não ao de portar. E é isso que eu quero explicar nos próximos minutos desse vídeo. Interpretando-se a lei, o ordenamento jurídico brasileiro, existem algumas regras para interpretar, que são regras de hermenêutica. E eu quero demonstrar para vocês que o ordenamento jurídico diferencia porte de transporte de arma de fogo. E agora, propriamente, a gente vai entrar no direito penal, que é a minha área de especialização. Vejamos. Existem 3 princípios de hermenêutica importantes para a gente se orientar na interpretação dessa questão. Primeiro, onde a lei diferencia, cabe ao intérprete diferenciar. Não há palavras inúteis na lei e não cabe interpretação naquilo que é claro. São esses 3 princípios. O artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, ele fala: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente. Aí tem vários outros verbos núcleo do tipo.
sem autorização ou em desacordo com determinação regulamentar. Aí ele coloca é arma de uso permitido, ele coloca a pena embaixo. Ou seja, é um crime. O outro crime do artigo 16 do Estatuto do Armamento faz referência a armas de uso restrito ou proibido. E os verbos são possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar e vários outros verbos. Ou seja, a lei diferencia portar de transportar. Não existem palavras inúteis na lei, ou seja, as duas atitudes são diferentes, os dois verbos são diferentes para a lei. Onde a lei diferencia, cabe ao intérprete diferenciar. E é isso que os tribunais brasileiros têm feito, e eu vou demonstrar daqui a pouco. Onde a lei diferencia porte e transporte, você tem que diferenciar também. O intérprete da lei tem que diferenciar. Mais uma coisa, não existem palavras inúteis na lei, né? Portar é uma modalidade de transportar, como um elemento especial, constituindo-se uma espécie do gênero transportar. Portar é trazer consigo a arma em condição de pronto acesso ou pronto uso, não sendo necessário que ela esteja junto ao corpo. Por exemplo, no porta-luvas de um carro. Mero transporte ou transportar é levar a arma de fogo de um lugar ao outro sem que ela esteja em condições de pronto acesso ou pronto uso, né? Eu vou pegar esse livro aqui, Legislação Criminal Especial, que é organizado pelo Luiz Flávio Gomes, que é um jurista reconhecido no país inteiro, e eu vou ler o nome dele é Legislação Criminal Especial, página 335. Eu vou ler para vocês 2 parágrafos bem pequenos para explicar a diferença. O primeiro núcleo do tipo previsto no artigo 14 acabou sendo a razão do nomen iuris escolhido pelo legislador, que é a rubrica lateral, né? Portar significa, segundo a doutrina, levar consigo o objeto material, em condições de pronta utilização, mantendo-o sob sua disponibilidade imediata. Portar é levar a arma, circular com ela. Além disso, o verbo não abrange apenas o contato físico com a arma, mas também significa que o agente tem o objeto ao seu alcance, em condições de fazer rápido uso do mesmo. Isso não significa necessariamente que o agente esteja levando a arma, o acessório ou munição em suas mãos, mas em qualquer outro lugar, desde que tenha a possibilidade de ter acesso ao objeto com finalidade e em condições de usá-la prontamente. Capês, que é um outro doutrinador, traz os seguintes exemplos, alguns retirados da jurisprudência. Quase todos, na verdade, têm referência ao acórdão logo depois, né? Em porta-luvas do veículo, no seu banco, na cintura, no bolso ou sob suas vestes, em uma capanga, que seria uma bolsa, né? Embaixo ou atrás do banco do motorista. Presa ao tornozeleiro, no console do carro, em arreio de animal, dentro de uma pasta no veículo, no assoalho deste, etc. Fora de tais casos, o agente poderá incidir em outro núcleo do tipo, como transportar, por exemplo. Mas embaixo, vou pular um parágrafo. Transportar é transferir o objeto de um local para o outro, fora das hipóteses configuradoras do porte ou detenção. É o caso, por exemplo, do sujeito que leva a arma no porta-malas do automóvel, dentro de uma caixa e desmontada. Pode parecer que é elucubração mental desse doutrinador aqui, quem escreveu isso. Mas não, os nossos tribunais aplicam exatamente isso. A portaria 28 ela autoriza transportar a arma, não portar. A lei pune o porte ou transporte autônomo de arma, acessório ou munição, sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inclusive, o porte da arma pode se dar em desmuniciada. A arma pode ser portada desmuniciada ou municiada, isso não influencia, né? A lei pune indistintamente o porte de arma, acessório ou munição, né? O tipo penal fala isso. Eu não cheguei a esse ponto no tipo penal, mas os 2 tipos penais falam. Ocultar arma de fogo, portar ou transportar arma de fogo, acessório e munição de uso permitido, artigo 14, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar. Vamos lá. Tem o informativo do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, 0493, ele fala que portar arma desmuniciada ou munição é crime. Esse é o direito realmente aplicado. É o direito majoritariamente aplicado e é através dele que o juiz, quando for julgar um caso de um atirador que for pego transportando ou portando a arma, vai prolatar a sentença, né? Na sentença que condenará ou absolverá o atirador que for pego portando uma arma, o juiz vai aplicar o direito que a doutrina escreveu ou que os tribunais têm decidido. Fica o artigo 135A
da portaria 51 do Código, fica autorizado o transporte de uma arma de porte, ou seja, o transporte. A guia de tráfego vem escrito, não é válido como porte de arma. Mas porte de trânsito também é uma modalidade de porte de arma, né? Sem a guia que tem o valor de porte de trânsito, que é uma modalidade de porte de arma, não há autorização para porte. E por isso, não há incidência do tipo. Então, o que a gente estudou até agora foi o seguinte, que as três categorias, os 3 direitos que assegura a lei, porte, na minha opinião, né? Porte geral de arma, porte de trânsito, esse não tem discussão, e transporte de arma, as guias de tráfego hoje emitidas no Brasil, elas se referem a qual direito? Ao transporte, né? Porque todas vêm escrito, não é válido como porte de arma. Sim, jurisprudência dos tribunais estaduais. Mas antes disso, eu queria falar uma coisa. Muita gente fala, mas os tribunais decidiram antes da portaria 28. Não, tem muita decisão depois da portaria 28. Tem decisão que faz emissão expressa à portaria 28. E tem... como é que falam? E tem remissão que faz. E outra coisa, o principal, a portaria 28 não alterou os conceitos de portar e transportar, e ela nem poderia ter alterado o conceito de portar e transportar, porque são conceitos que decorrem da lei. E ela é uma norma infralegal, né? Pois bem, eu vou ler 2 ou 3 acórdãos para vocês aqui de tribunais estaduais, para não cansar muito, porque o vídeo já está ficando bastante longo, mas eu vou ler alguns acórdãos. E eu fiz uma coletânea de decisões do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Vamos lá no TJ de São Paulo. Na abordagem policial, os agentes exibiram apenas as respectivas autorizações... Desculpa, vou começar de novo. Na abordagem policial, os agentes exibiram apenas as respectivas autorizações de atirador desportivo, que possuíam com as respectivas guias de tráfego das armas e munições, documentos que não materializam autorização para porte. Esse é um julgado de abril desse ano. Vamos sim, mais um. Tribunal de Justiça de São Paulo. Outrosim, o documento trazido pelo apelante trata-se de mera guia de tráfego, utilizado tão somente para deslocamento da arma de fogo, o qual não vale como porte de arma, conforme se vê expressamente a folha 78. Mais um. Com efeito, consta expressamente que ambos os documentos apresentados, CR e guia de tráfego, e que tais não são válidos como porte de arma, devendo o interessado para tal finalidade obtê-lo em conformidade com a lei. Tem mais uma decisão aqui. Vou ler só uma frase dela. Aliás, a própria guia, em letra maiúscula e cor vermelha, faz expressa advertência nesse sentido, falando que não é porte de arma. Não, mas esse é o porte geral de arma. Não. Porte de trânsito é porte de arma, gente, pelo amor de Deus. É porte de quê? Tem mais outros julgados aqui. Tem um do TJ do Rio de Janeiro que é muito interessante, inclusive uma situação em que o atirador usou a arma para se defender, mas ele deixa expressamente consignado que não é porte de arma. E tem um julgado do TJ, fala aqui, TJMG. Havendo o agente que pratica tiro esportivo portado a arma em descumprimento ao estabelecido na guia de tráfego que possuía para o aludido fim, sua condenação é de rigor, posto que conhecia o alcance dos seus direitos, bem como os deveres inerentes à atividade esportiva que exercia. Ou seja, o desembargador que está exigindo que o indivíduo saiba que portar é diferente de transportar. Vamos lá. Agora, mais do que isso, o STJ tem informativo sobre isso. O STJ é o Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o artigo 105, inciso 3º, a linha A e C da Constituição da República Federativa do Brasil, cabe a ele julgar, em recurso especial, as causas decididas pelos tribunais federais regionais e pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, né? Decisões essas que contrariarem tratado ou lei federal e que der à lei federal também interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça é a palavra final em termos de interpretação da lei federal no Brasil, né? Ele tem um informativo que deve ser comunicado aos senhores, que é o informativo 540. Informativos são coletâneas de jurisprudência. Eu vou ler um trecho desse informativo. Em relação aos atiradores, foi autorizado o porte apenas no momento em que a competição é realizada. Nos indispensáveis trajetos para os estandes de tiro não se deferiu porte, mas especifica guia de tráfego, que fala que não vale como porte, né? Daí a necessidade de cautelas no transporte. Nesse contexto,
em consideração ao fato de que a prática esportiva de tiro é atividade que conta com disciplina legal, é plenamente possível o traslado da arma de fogo para a realização de treinos e competições, exigindo-se, porém, além do registro, a expedição de guia de tráfego, entre parênteses, que não se confunde com porte de arma, e o respeito aos termos dessa autorização. Presta atenção no que ela escreveu aqui depois. É a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Mas esse foi um acórdão que foi aprovado pela Câmara, foi um acórdão prolatado pela Câmara, né? E que tem validade como precedente e que influencia a aplicação da lei federal em todo o país e dentro do próprio STJ. Olha o que ela escreveu. Não concordando com os termos da guia, a lealdade recomendaria que o praticante de tiro desportivo promovesse as medidas judiciais cabíveis para eventualmente modificá-la e não simplesmente que saísse com a arma municiada ao arrepio do que vem determinado pela autoridade competente sobre a matéria. Ou seja, na época, vedava-se o transporte da arma municiada, né? Hoje você pode transportar uma arma municiada, mas que você não pode portar. Por quê? Porque a guia de tráfego fala que não é válida como porte de arma, né? Essa legislação ainda é aplicável, porque ela não mudou essa lei. Essa lei ainda é aplicável. Esse precedente nesse informativo ainda é aplicável, porque a portaria 28 não mudou os conceitos de porte e transporte, entendeu? Tem mais uma referência aqui do STJ, um acordo que faz referência à portaria 28. A prática esportiva do tiro é atividade que conta com disciplina legal. Para o transporte da arma, nesse contexto, além do registro, é necessária a expedição de guia de tráfego, que não se confunde com porte de arma. Recentemente, o Comando Logístico do Exército Brasileiro, através da Portaria 28, reconheceu expressamente o direito do atirador, quando do transporte de arma entre seu local de guarda e o local onde se dará a prática esportiva, levar consigo uma arma municiada. No caso, os documentos apresentados não autorizam o porte da arma e munições apreendidas em poder do acusado. Ou seja, ainda que parece pela leitura do acórdão que o indivíduo estava carregando um monte de munição, uma arma só, mas um monte de munição de vários calibres diferentes, aqui ele fala, no caso, os documentos apresentados não autorizam o porte de arma e munições apreendidas em poder do acusado. Ou seja, não autoriza o porte daquela arma. Ele estava com uma arma municiada, e aqui está falando, e o ministro falou que a portaria 28 não autoriza o porte daquela arma que ele estava municiado. Esse é um agravo regimental no agravo do recurso especial 1069-131 de São Paulo. O relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Então vamos entender bem. Aqui está falando, o indivíduo estava com uma arma municiada, e aqui está falando que uma arma de porte, era uma pistola Taurus calibre 380. Aqui fala, no caso, os documentos apresentados, guia de tráfego, não autorizam o porte da arma e munições apreendidas em poder do acusado, mesmo depois da portaria 28 coloque, né? Então, é a prova de que eu acredito que essa seja a melhor hermenêutica, né? Vamos a perguntas. Arma. Portaria fala, arma municiada, alimentada ou carregada. Tem um artigo publicado no site do Instituto de Defesa que explica a diferença, né? Municiar significa introduzir os cartuchos no carregador de pistolas ou rifles, ou no tambor. Portanto, nos revólveres ou carabinas de tambor, né? Eu li meio sem fora do compasso, eu vou ler de novo. Municiar significa introduzir os cartuchos no carregador de pistolas ou rifles, ou no tambor. Portanto, dos revólveres ou carabinas de tambor. Alimentar significa inserir o carregador da pistola ou rifle ou fechar o tambor de um revólver, sem uma munição na câmara que será acionada quando o primeiro disparo, no caso do revólver, né? E carregar uma arma é o ato de introduzir uma munição na câmara. Normalmente isso é feito puxando o ferrolho da pistola ou a alavanca dos rifles. Também se carrega um revólver no momento em que se tranca um ferrolho, desde que tenha uma munição no espaço da câmara, na primeira câmara que vai ser utilizada, né? Quanto ao sistema MAC, né, que o problema é que a portaria fala na arma municiada. Teoricamente você teria que alimentar e carregar uma arma para poder transportar ela, né? Quanto ao sistema MAC, o caso parece ainda não ter sido apreciado pelos tribunais e pela STJ, né? Mas seguramente mais uma hora eu acho que vai ser, né? Eu já adianto que existem reiteradas decisões que informam que é um dever fundamental do atirador conhecer os conceitos inerentes à atividade dele, que a atividade esta exaustivamente regulamentada. Eu concordo, o atirador tem que conhecer isso. Vocês me desculpem, mas eu acho que o indivíduo, para praticar tiro esportivo, quando ele sabe que uma norma está falando lá que você só pode carregar arma municiada, você tem que saber qual que é a diferença de alimentada e carregada, na minha opinião.
E outra coisa, quem editou a norma foi o Exército Brasileiro. Eles sabem qual que é a diferença de arma municiada, carregada e alimentada, né? Então, e tem decisão falando nesse sentido, não da portaria 28, mas olha aqui, não é crível que o sujeito ativo que exerça tiro desportivo desconheça o alcance dos seus direitos e deveres na atividade, de modo a justificar o erro de tipo permissivo, sobretudo se considerado que a guia concessiva de tráfego de arma é de alcance expressamente restrito. Ou seja, o atirador tem que conhecer os conceitos que envolvem a atividade dele, né? O fato da defesa, isso é um julgado do TJMG, né, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O fato da defesa insistentemente fundamentar suas alegações na qualificação do apelante como atirador desportivo somente vem reforçar que ele sabia da regulamentação exigida. Esse é um acordo do TJSP de São Paulo, do ano passado. Vamos lá. Outra pergunta. A lei equiparou o porte e transporte? Não. Na legislação, a gente de forma clara vê que não existem palavras inúteis na lei. Ela usa porte e transporte separado. Além de não existirem palavras inúteis na lei, onde a lei diferencia, o intérprete tem que diferenciar também, né? Isso eu já expliquei. Se a polícia não souber dessa diferenciação e não aplicar essa diferenciação, se o policial não souber, ele achar que a portaria 28 permite portar, ele, você deu sorte, né? Mas uma hora vai aparecer um policial ou que não foi com a sua cara, ou que conhece a legislação aplicável, né? Eu já vi casos relatando que o delegado, o indivíduo conduzido foi apresentado ao delegado, e o delegado falou, essa portaria é meio polêmica, né? Vamos deixar para o juiz decidir? Aí, quem decide é o juiz, né? É isso que acontece. Na legislação, no ordenamento jurídico brasileiro, quem decide, quem interpreta a lei é o Poder Judiciário. Não são órgãos do Poder Executivo. Por exemplo, não é o Exército, né? Mais uma dúvida. A portaria 28 foi feita para defesa do acervo? Não está escrito que a portaria 28 foi feita para defesa do acervo. Isso não está escrito em lugar nenhum. E o juiz pode desconsiderar isso, que justamente porque não está em nenhum texto normativo, na hora de aplicar a lei. E o Facebook do general? E os ofícios e declarações do Exército? Eles não inovam na ordem jurídica e não vinculam a interpretação da ordem jurídica, né? Para ser norma, tem que ser publicado formalmente, na forma de portaria, instrução normativa ou outra coisa. Tem que ser um ato formal do Exército que seja geral, né? Não uma circular interna. É possível, inclusive bem provável, a prevalência da interpretação sistêmica que é apresentada. Interpretação sistêmica de todos os dispositivos normativos que eu falei até agora, né? As fontes normativas. O que são fontes normativas? O artigo 5º, inciso 2 da Constituição fala que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, né? O processo legislativo compreende, de acordo com o artigo 59 também da Constituição, a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. E a isso, as normas que existem no direito brasileiro hoje, você pode acrescentar os regulamentos e os atos regulamentares, né, infralegais. É a teoria dos poderes implícitos, que eu já me referi lá no começo do vídeo. Vamos lá. O Decreto-Lei 4657, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, fala que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não desconhece. O artigo 21 do Código Penal fala que o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, indesculpável. E o Colog já publicou um informativo explicando, né, que não tem valor legal, mas explicando que a arma poderá ser carregada pronta para efetuar o disparo, o disparo imediato em relação à portaria 28. Eles responderam que a portaria 28 não prevê tal possibilidade, né? Então, mais uma vez, eu faço referência aos acordos do TJMG e do TJ de São Paulo, que falam que não é crível que o atirador não conheça as nuances da sua atividade, né? A questão entre o decreto 5123 e a Instrução Técnico-Administrativa, acho que é esse o nome mesmo, 3 de 2015, não é uma questão de hierarquia normativa. Cada uma trata de um direito diferente. O decreto 523, ele fala do porte de trânsito. E a segunda norma que eu citei, que é a ITA 03 de 2015, fala do mero transporte. Não é uma questão para você resolver em hierarquia normativa, mas sim princípio da especialidade. Entendeu? O porte de trânsito tratado no decreto e o mero transporte tratado nessa instrução. Vamos lá, o precedente do STJ é atécnico. Você pode reclamar do precedente do STJ, você pode reclamar da forma de aplicar a legislação
no país, você pode reclamar dos juízes, você pode reclamar do estatuto de desarmamento e tudo, mas é ele que vai servir de base para o juiz te colocar na cadeia. E, inclusive, com as normas cuja a palavra final é do STJ, né? Então você pode reclamar do precedente que eu citei do STJ, das decisões judiciais, mas é com base nelas que você vai ser enviado à cadeia. Tem decisões discrepantes, tem decisões conflitantes que às vezes aliviam a barra do atirador, mas elas são minoritaríssimas. E não, eu acho que não vale a pena a gente depender da nossa liberdade e os nossos bens da incidência desse tipo da sorte, né? De cair numa Câmara com o desembargador e depois numa turma com o ministro que seja favorável a gente quando a jurisprudência quase toda está ao contrário, está contra, né? Para incidência do tipo, não importa se a arma estava sendo usada como artefato de defesa ou se ela estava fora do trajeto. Para a análise que a hora se realiza, para a análise que a hora se realiza, não importa se ela estava sendo usada como artefato de defesa ou estava fora do trajeto, porque nenhum desses conceitos, artefato de defesa, trajeto e tudo, foi alterado pela Portaria 28. Ou melhor, os conceitos de portar e transportar não foram alterados pela Portaria 28. E independente da pessoa estar fora do trajeto, pode estar dentro do trajeto ou pode não usar a arma como artefato de defesa, se ela estiver portando, ela vai incidir no tipo penal do artigo 14 ou 16 da Lei 10.826. Para a incidência do tipo, ou seja, não importa a forma como o artefato estava sendo usado, né? Mas o grau de contato, o grau de acesso que o indivíduo tinha com o artefato. O nome iuris porte ilegal de arma, previsto nos artigos 14 e 16, refere-se a condutas tanto de portar como transportar arma de fogo, sem autorização e em desacordo com a determinação regulamentar, justamente porque ambos tipos são de ação múltipla ou conteúdo variado, ou seja, a discussão acerca de porte para defesa pessoal ilícito ou transporte regular fora do trajeto tem as mesmas consequências jurídico-penais, ou seja, que é a incidência do tipo penal. Então, assim, por mais que muitos acórdãos estejam descrevendo situações, acórdão dos tribunais, que estejam descrevendo situações em que o agente transportava a arma ou portava fora do trajeto, e situações em que ele usava a arma como aparato de defesa, isso não importa. Importa o quê? Se ele estava portando, há a incidência do tipo penal. Entendeu? Tem até um acórdão aqui que eu separei do TJ de São Paulo. Aqui tem um acórdão que fala o seguinte, olha, é um acórdão do TJ de São Paulo do ano passado. Encontro de armas e munições sendo transportadas em local diverso do trajeto entre a residência do réu e o local de treinamento, somadas a irregularidade do modo específico estabelecido em lei para o transporte da arma, evitando o uso configura o crime. Ou seja, aqui está falando que além de a pessoa transportar no local irregular, no local que não deveria ter transportado, somada a irregularidade do modo específico estabelecido em lei para transportar a arma, que é você não ter contato direto, porque isso caracteriza o porte, serviu para configurar o crime, né? Vocês podem fazer pesquisa nesses tribunais, vocês vão ver que esse é o mote, né, dos órgãos que eu citei. Um outro problema é a questão dos desvios de itinerário, né, da Portaria 28. Ou seja, você parar para almoçar, passar na farmácia, for comprar uma água, você vai estar... como é que eu posso dizer? Você vai estar praticando o tipo também, né? Infelizmente, você vai estar praticando não, porque isso é um gerundismo horroroso. Você vai praticar o tipo penal também. Eu tive que tirar uma notificação aqui do telefone. Em resumo, esse em resumo não. Ainda em relação ao desvio no transporte, o Exército tem que regulamentar isso um pouco melhor. Eu entendo, porque você sair do trajeto entre o local de guardar acervo e o local que você for praticar a competição, ainda que seja um quarteirão, já é a materialização do tipo penal. Aqui a gente não trabalha com o princípio da lesividade, justamente porque é um tipo de perigo abstrato. Você não precisa da lesão bem jurídica para ele ser configurado. Tem decisões assim a rodo falando isso. Então, se você é um quarteirão, 1 metro talvez da distância do trajeto, você estaria incidindo no tipo penal. Tem que haver uma previsão de um grau mínimo de tolerância em relação ao desvio do trajeto, né? Isso tem que ser revisto, isso tem que ser pensado. Mas em relação à Portaria 28,
ela se aplica, esse que é o problema, ela se aplica ao meio do transporte de arma, ela não se aplica ao porte. O que o Exército tem que fazer é começar a emitir, na minha opinião, o que ele tem que fazer é começar a emitir guia de tráfego escrito lá, válido somente como porte de trânsito, entre os deslocamentos indispensáveis para a prática de tiro esportivo, né? Basicamente é isso que ele tem que fazer. O vídeo ficou longo demais, eu não queria que tivesse ficado, mas você tem que especificar vários conceitos, isso às vezes é difícil. E basicamente é isso. Infelizmente, o direito de porte de trânsito dos atiradores, melhor dizendo, ele não tem sido reconhecido, porque não existe guia de tráfego para porte de trânsito, né? O Exército pode começar a emitir amanhã, se ele quiser, na minha opinião, mas eu entendo que esse tipo de regulamentação, entendimento dessa legislação extremamente complexa, demora trabalho, demora envolvimento de muitas pessoas e que isso não é algo fácil de ser feito, a interpretação e aplicação dele, mas é algo que demanda um esforço hermenêutico que tem que ser levado a cabo, né? Então é isso. Muito obrigado a todos e boa semana. Pronto, tá aí a opinião do Dr. André, provavelmente uma das pessoas mais capacitadas no Brasil para tratar sobre o tema, que basicamente reafirmou o ponto central de que a portaria 28 e a legislação emanada pelo Comando Logístico é mal feita. Convém esclarecer um ponto importante. Primeiro, não é absolutamente nenhum prazer para o Instituto de Defesa e para mim, Lucas Silveira, vir a público fazer críticas a um oficial do alto comando de alguma força armada. Infelizmente, o excelentíssimo senhor general Teófilo não faz uma função típica de um militar. Ele exerce uma função típica de político. Ele faz leis, no caso, faz a legislação, normas infralegais. E exatamente por isso, ele não está sendo tratado como general, mas sim como político. Eu espero que o excelentíssimo senhor general Teófilo tenha consciência disso. Existe muita coisa errada e todos nós estamos cansados de saber em relação à legislação de armas no Brasil. A esmagadora maioria destes erros está em poder do excelentíssimo senhor general Teófilo. Ele pode resolver, mas não resolve. Por quê? Convido a todos a se juntarem ao Instituto de Defesa, a compreenderem melhor estes termos, a participarem dos nossos encontros que estão acontecendo por todas as unidades da Federação e junte-se a nós para recuperar, ampliar e conservar o direito de acesso às armas e o direito à legítima defesa. Unidos, nós somos invencíveis.